Olá para você que se prepara para a prova teórica do Detran. Hoje nós vamos analisar uma prova teórica do dia 1º de dezembro de 2023. Este aluno não foi aprovado, acertou apenas 18 questões, errando 12 questões na sua prova teórica. E a partir de agora nós vamos analisar quais foram essas 12 questões. Você vai perceber também que muitas destas questões você consegue responder com leitura atenta e interpretação. Sendo assim, acompanhe a partir de agora estas questões do Detran. E a primeira questão que vamos analisar, ela diz o seguinte: vias rurais não pavimentadas com velocidade máxima de 60 km por hora quando não sinalizadas. Qual é essa via rural que tem uma velocidade máxima de 60 km por hora? São as estradas. As estradas são vias rurais, não são pavimentadas, elas não possuem o pavimento, e sua velocidade máxima permitida quando não forem sinalizadas é de 60 km por hora. E a resposta do aluno foi via perimetral. Errada essa resposta, não existe uma via com esse nome. As vias rurais são as rodovias e as estradas. E as vias urbanas são as vias locais, coletoras, arteriais e trânsito rápido. Logo, resposta do aluno errada. Alternativa correta, alternativa D. Próxima questão. Em caso de fraturas abertas, não se deve. Muita atenção na leitura e na interpretação. Perceba que a questão pergunta o que não se deve fazer em caso de fraturas abertas. Nós não devemos fazer o que diz na alternativa B, colocar o osso para dentro antes de imobilizar. Isso não deve ser feito. Não deve ser feita também a movimentação desse membro fraturado. Muito cuidado, então, com a leitura e com a interpretação. Já a resposta do aluno: se houver necessidades, realizar o transporte sem sacudir a vítima, sem movimentá-la, são atitudes corretas em caso de fraturas. Próxima questão. É proibido ao pedestre. O que é proibido ao pedestre? Resposta correta: atravessar a via nas áreas de cruzamentos, nas áreas de interseção de via. Isso é proibido e perigoso para o pedestre. Atravessar a via na área ou no meio dos cruzamentos. Resposta do aluno: não é uma proibição ao pedestre. Atravessar a via com calçado que não se firme nos pés. Isso é proibido ao pedestre? Claro que não. Não há essa exigência ao pedestre. Há essa exigência aos condutores. É proibido você conduzir um veículo automotor com um calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Logo, esta é uma proibição para condutores e não para os pedestres. Atenção novamente com a leitura e com a interpretação das questões. Próxima questão, ela diz o seguinte: o condutor que está sob o efeito do álcool tem, quando a pessoa vai dirigir sob a influência, sob o efeito do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Neste caso, a capacidade do condutor estará diminuída para a tomada de decisão. O condutor que está sob o efeito do álcool tem a sua capacidade diminuída para a tomada de decisão no trânsito. E a resposta do aluno: a capacidade de dirigir inalterada. Resposta errada. Na verdade, a capacidade de dirigir do condutor, ela ficará alterada. Este prefixo in
É uma negação na língua portuguesa, não alterada, deixando a resposta errada nesse caso. Quem está sob o efeito do álcool tem a capacidade de dirigir alterada. Novamente, uma questão que o aluno consegue responder com leitura atenta e interpretação de palavras. Próxima questão desta prova, questão 18, ela é mais específica e o aluno tem que ter conhecimento sobre o tacógrafo. O que é um tacógrafo? O tacógrafo é um registrador instantâneo e inalterável de velocidade e de tempo. E ele é um equipamento obrigatório para... Em quais tipos de veículos automotores tacógrafo é equipamento obrigatório? Resposta correta: veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Ônibus, micro-ônibus, van. Veículos de transporte de passageiros que tenham mais de 10 lugares, transportem mais de 10 passageiros. Esse tipo de veículo automotor é obrigatório que ele tenha tacógrafo. O tacógrafo é um registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Ele registra todo o tempo de operação de trânsito do veículo, além da velocidade. Logo, tacógrafo é item obrigatório para esse tipo de veículo automotor, que transporte passageiros com mais de 10 lugares. E a resposta do aluno ficou errada porque a resposta trouxe todos os tipos de veículos de transporte de passageiros. Não são todos os veículos de transporte de passageiros. Tem que ser um veículo de transporte de passageiros que tenha mais de 10 lugares. Portanto, atenção com essa pergunta na sua prova teórica também. Próxima questão, a questão 20 desta prova, é uma questão que você consegue também responder com leitura atenta e interpretação. É uma questão de cidadania. Logo, leitura bastante atenta sempre. Item número 1 desta questão. Analise se está correto ou errado. Na condução de um veículo, é preciso garantir a própria segurança e a dos demais passageiros. Item número 1 é um item correto, não há nenhum erro no item número 1. Quando o condutor está à direção de um veículo automotor, ele precisa garantir a sua própria segurança e de todos que estão sendo transportados neste veículo. Além também dos demais usuários do trânsito. É dever do condutor zelar pela segurança de todos. Item número 2. Para conviver em sociedade, o condutor de veículo deve orientar seu comportamento por regras próprias aceitas pelo seu grupo. Será que está correto isso? Essa parte? Orientar seu comportamento por regras próprias. O item 2 está errado. Não são regras próprias. O nosso comportamento em sociedade é regido por regras que todos devem seguir. Não são regras próprias. Resposta errada. Por fim, item número 3. Entender a pluralidade cultural que existe no Brasil permite ao condutor respeitar o outro. Item 3 está correto. No Brasil há uma diversidade cultural muito grande e todos nós devemos respeitar essa pluralidade cultural, respeitar os demais, respeitar as demais pessoas. Logo, item 3 correto. Portanto, nesta questão, o aluno deveria ter assinalado a alternativa D. Estão corretos o item 1 e 3 apenas. O item 2 está errado. Próxima questão, mais uma questão que você consegue responder com leitura e interpretação. Mais uma questão de cidadania. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Resposta correta. Um motorista educado
deve fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Resposta correta da questão. Resposta errada: entender que seus direitos são mais importantes do que dos outros motoristas. Resposta errada. O seu direito no trânsito é mais importante do que o dos outros? Isso está errado. Todos nós temos direitos iguais. Portanto, resposta errada. Mais uma questão. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Onde que os ciclistas podem circular quando não existir uma sinalização que os proíba de transitar pela via? Resposta correta: nas ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Se não existe sinalização que proíba, o ciclista pode transitar nas ruas, nas avenidas, dentro da cidade, como regra de forma geral, e com a prioridade sobre os veículos motorizados. Respostas simples, respostas que nós estudamos também nas aulas teóricas sobre a prioridade do ciclista, sobre a prioridade também do pedestre. E como regra geral, o ciclista não pode, não deve transitar em calçadas, salvo se a sinalização permitir, ou nos casos que ele está entrando ou saindo de garagens, de áreas de estacionamento, ou ainda quando ele desmontar da bicicleta e passar a empurrá-la sobre a calçada. Portanto, resposta do aluno errada nesta questão. Próxima questão. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, este condutor deve reduzir a sua velocidade, eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Resposta correta da questão 25. Resposta do aluno: acelerando. Aqui já ficou errada, não é continuação da frase. Note que a questão trouxe a frase dizendo durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do seu veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a sua velocidade acelerando. Não é acelerando, é deixando o acelerador, né? Eliminando a pressão no pedal do acelerador. Logo, o início da frase aqui já deixou a resposta errada. E há outro erro nesta resposta: girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Rapidamente deixou novamente a resposta errada. Portanto, quando for dirigir sob chuva, reduza a sua velocidade, redobre a sua atenção para que não ocorra uma aquaplanagem. Aquaplanagem é a perda de aderência dos pneus do veículo com a pista molhada. E isso pode fazer você perder totalmente a capacidade de controlar o veículo e causar um acidente de trânsito gravíssimo. Aquaplanagem é uma condição adversa bastante perigosa no trânsito, ocasionada pelo excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Próxima questão. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá. Você vai ser ultrapassado no trânsito. O que você deve fazer? Você deve sempre facilitar esta ultrapassagem. É seu dever no trânsito facilitar a ultrapassagem dos demais. Resposta errada, atitude também muito errada no trânsito. Nós não podemos aumentar a velocidade. Nós devemos sim facilitar esta ultrapassagem. Questão 28. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito,
deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia do condutor de veículo. O que é a imperícia em direção defensiva? A imperícia é classificada naquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Falta de habilidade, imperícia. Aquele condutor que não sabe dirigir corretamente, não tem um bom treinamento, não aprendeu a dirigir ainda e causa um acidente. Neste caso, essa falta de habilidade do condutor para dirigir constitui imperícia na direção do veículo automotor. E a última questão desta prova, questão 29. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se: como que nós devemos utilizar corretamente o freio de estacionamento do veículo, ou seja, o freio de mão. Nós devemos puxar a alavanca sem forçar ela além do necessário. Puxar corretamente o freio de mão, verificar se o carro está devidamente freado e não precisamos forçar essa alavanca, forçar esse freio além do necessário. Esta é a resposta correta desta questão. Na resposta errada, o aluno marcou puxar a alavanca ao máximo, já deixou a resposta errada, para se ter maior segurança. Não é necessário puxar a alavanca ao máximo. Resposta errada.